Bom, as pessoas me perguntam o que que é After, né? Como às vezes a gente coloca na internet, a gente posta alguma foto, algum projeto envolvendo um nome chamado, uma marca chamada After, né? Então vou tentar explicar como que surgiu essa ideia. A gente entende que existe, vamos lá, numa base de trabalho médico, né? Quando a gente envolve uma certa complexidade, existe, como qualquer projeto, algo que eu tenho uma condição patológica, uma doença, uma pessoa com problema, e eu tenho lá, eventualmente, né, eu tenho lá soluções para aquele problema ou tratamento adequado para aquele problema. Então essa é a base, né, da gente trabalhar com uma instituição que tem proposta cirúrgica, ou que tem um serviço cirúrgico, né? Se tem um diagnóstico e aí eu confirmo realmente aquele diagnóstico e eu faço uma indicação de um tratamento cirúrgico, né, que é adequado para aquele problema. Bom, independente se esse problema é agudo, se ele tem muita pressa ou se ele é mais eletivo, como se diz, que ele pode ser programado com calma, eu vou precisar, às vezes, entrar numa certa complexidade. Então, o que acontece às vezes, o que eu vejo, assim, a pessoa me procura, eu entendo ali que existe uma solução, para aquela pessoa existe lá uma prótese especial, uma lente intraocular que é exatamente para aquele caso, ou uma outra órtese, às vezes a gente usa anel capsular, a gente usa buckle em cirurgia de retina, a gente usa, enfim, tem aí alguns tipos de implante, de material especial, né? E aí a gente acaba fazendo lá, né, quando é particular, enfim, acaba fazendo esse estudo a partir de uma consulta, se faz alguns exames para confirmação e indicação, né, fechar a indicação cirúrgica, e aí ao final disso eu consigo fazer uma indicação de qual o melhor procedimento, qual o melhor implante, enfim, né? Então é mais ou menos nessa sequência até chegar à composição de um orçamento daquele tratamento, né? Então é assim que a gente trabalha normalmente e assim hoje é um método muito frequente, né? Se chega realmente num orçamento. Bom, e aí às vezes cria-se uma barreira porque a pessoa chega nesse ponto que ela consulta, identifica o problema, entende o que que é, se compõe uma espécie de plano de tratamento, orça e aí ela realmente às vezes não consegue arcar com aquele custo, ela não tem capacidade. Se for urgente, às vezes, pior ainda, porque ela, às vezes, além dela não ter, às vezes, a condição, ou naquele momento não é um momento propício, ou ela não tem programação financeira, ela tem, às vezes, ainda uma urgência em resolver aquilo, né? Uma coisa inesperada, algum problema de saúde que não estava, obviamente, nos planos, né? Ou dentro de uma capacidade de reserva financeira. Então, a gente entendeu aí que há uma via, né, uma necessidade de resolver esse problema que realmente se repete muito. É uma, como se diz, uma dor do mercado, né? Então nós temos hoje nas vias de financiamento de saúde, por exemplo, eu tenho uma via particular, eu tenho uma via de atendimento via convênios, né, ou planos de saúde, ou seguradores de saúde, como queira. Eu tenho uma via que ela não deixa de eventualmente existir, que é judicial, mas que vai acabar virando particular ou até às vezes o plano cobrindo, né? E eu tenho o SUS, que é um sistema governamental, né? E ele, só que ele tem uma tabela que ela é ampla, né, para atender um grande volume de pessoas, mas mesmo assim ela cai às vezes numa situação onde o procedimento ele não tem ali um encaixe, uma cobertura, alguma coisa de prótese especial, alguma coisa de procedimento mais avançado ou mais novo, ele não está no rol ainda. Então acaba que às vezes eu fico sem saída, digamos. Eu tenho ali um projeto, uma coisa que eu sei como fazer, e eu não consigo dar vazão, e eu não consigo atender essa pessoa, finalizar o tratamento, por essa questão, assim, eu não consigo ir pelo caminho particular por uma limitação financeira, convênio ela não tem ou não cobre, o SUS não cobre também, via judicial não faz sentido, então eu tenho aí uma barreira, eu não consigo transpor. Então o que a gente pensou? Quer dizer, esses casos a gente não poderia negligenciar, quer dizer, eles existem de fato, né? Eles precisam de uma atenção de tratamento médico. Então nós pensamos numa via que de uns anos para cá ela apareceu realmente e vem tomando mais frequência, enfim, que é o que se chama originalmente de
crowdfunding, né, ou financiamento coletivo através de um hub ou doações via internet ou vaquinha online, como se queira dizer, né, que muitas pessoas doando uma quantidade relativamente significativa ou até uma quantidade pequena, com muitas pessoas doando, a gente consegue ali criar um pequeno fundo e aí fazer o financiamento desse procedimento, às vezes de uma maneira surpreendentemente rápida até. O que acontecia com o crowdfunding? Assim, ele foi criado numa proposta original, se viu nascer esse método para bandas gravarem álbuns, né? Por exemplo, a banda já tinha um fã-clube, já tinha um histórico, o fã-clube, as pessoas gostavam muito da banda e em algum momento para gravar mais um álbum, né, somar a discografia, a banda não tinha capital naquele momento, não conseguia também vencer as despesas para aquele novo projeto. Então aconteceu de ter essa ideia, quer dizer, o fã-clube buscando pessoas para contribuição, elas conseguiram criar um fundo e assim ajudar a sua banda preferida lá a gravar um álbum novo, por exemplo, né? E aí depois, né, acabou sendo distribuído a mercado, pagando todas as contas, e aí quem doou, por exemplo, tem algum benefício de reconhecimento da própria banda, né? Que dentro de um fã-clube isso faz muito sentido. Então, aos poucos, isso foi sendo transposto não só para uma banda gravar um álbum, um escritor poder lançar um livro, uma viagem dos sonhos, um curso numa universidade fora do país, enfim, né, uma viagem para fora até para fazer alguma coisa de saúde mesmo e tal. Então, até hoje é usado para algumas vaquinhas de quando uma pessoa tem algum acidente, alguma catástrofe, perde alguma coisa, né? Tem algum bem destruído, um sinistro, alguma coisa assim que aconteça na vida da pessoa que ela não tem uma capacidade muito rápida de se reerguer. Então é uma ferramenta que virou aí realmente algo muito útil nesse sentido. Mas aí também tem um problema que as vaquinhas elas têm eventualmente, né, ela não é para todo mundo. Algumas pessoas têm mais facilidade de validação dentro de um coletivo, mas para algumas pessoas é difícil ter uma amplitude, um engajamento, e também existe eventualmente uma desconfiança de que aquele recurso vai mesmo ser usado para esse fim que a pessoa está pedindo. Então, a partir de todas essas observações, né, desse problema de embarreiramento financeiro da saúde, dessa natureza dos financiamentos coletivos, a gente foi tentando por vários caminhos criar uma situação, uma nova ideia de financiamento para a saúde. Então a gente misturou algumas práticas de crowdfunding, ou de financiamento digital, com validação comunitária. Então a gente criou a Ofter, né, que é esse projeto que hoje a gente vem rodando, já com alguns casos finalizados, já com muito sucesso, né, surpreendentemente, e as pessoas aí conseguiram encontrar né, uma realização muito bacana e ficaram muito felizes aí com o resultado. Então, como que funciona a Ofter? Ela é um crowdfunding, ela é também uma plataforma de financiamento coletivo, mas a diferença é que ela tem também um engajamento em legitimar o procedimento. Ela consegue fazer uma curadoria legitimando, né, ou fazendo, validando aquela indicação cirúrgica, aquela indicação de tratamento, para dizer que ela realmente é isso mesmo, está correta. Né? Ela consegue fazer uma verificação através da instituição fornecendo os laudos e indicando formalmente o procedimento. E ela também ela não distribui o recurso ou o dinheiro para quem abre a campanha, né? Ou para quem é o beneficiário final. Ela retém esse conjunto de doações, né? Esse fundo compartilhado. E esse fundo, né? Essa meta de campanha, digamos assim, quando atinge o seu valor, né? Que foi cogitado, então sim, esse valor é repassado diretamente para a instituição que vai prestar o serviço. Então a gente consegue fazer, além da validação do procedimento, a validação daquela necessidade e que está correto aquele tipo de solução, ainda consegue fazer uma validação financeira entregando o recurso para onde ele realmente deve ser entregue. Então a gente fez uma espécie de um redesenho do crowdfunding para tentar ajudar essas pessoas que ficam de fato, a gente presencia muitas vezes elas
embarreiradas assim, pelo sistema e não conseguem chegar num tratamento que está ali, às vezes disponível numa instituição, numa clínica, num hospital que tem isso à disposição. Ao mesmo tempo, existe, claro, que o interesse de quem trabalha o tempo inteiro com pesquisa e desenvolvimento e consegue criar novas soluções, por exemplo, de avanço cirúrgico, novos equipamentos, novas próteses, que seja, que de alguma maneira o mercado consiga resolver a questão financeira para que esses benefícios, essas novas tecnologias sejam empregadas de fato. Então é uma via que se criou e que a gente tem usado ela já com alguma frequência para resolver esses problemas. E ela é de fato um braço, né, que foi testado inicialmente dentro aqui da Gramado Clínica de Olhos para fazer os primeiros testes no sentido financiamento, né, os procedimentos todos dentro, né, de um hall já tradicional de cirurgias, apesar de complexas, mas cirurgias que não são elas os testes, né? O teste é somente com a questão de financiamento, né? De conseguir transpor essa limitação financeira, tá? Então acho que essa é uma base para entender a Ofter, né? É uma ideia inicial que eu acho que pode beneficiar várias pessoas e ao final de tudo, a grande filosofia de um projeto como esse é evitar a marginalização das pessoas a procedimentos com alta qualidade pela questão financeira. Quer dizer, a gente consegue aí abrir o leque, democratizar e qualquer pessoa pode ter acesso a procedimentos de altíssima qualidade, altíssimo padrão, né, sendo resolvidos aí de uma maneira com a ajuda de uma startup, né? Então, acho que é uma ideia muito interessante e esperamos aí que o projeto cresça cada vez mais e contribua com a vida do maior número de pessoas possível.